É muito frustrante quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue. Seja alguma coisa pequena, cotidiana, diária, coisas simples do dia a dia ou grandes realizações. Quando nós planejamos, pensamos, imaginamos que podemos fazer alguma coisa, planejamos, nos preparamos inclusive, e as circunstâncias outras que estão além do nosso controle nos impedem, é muito provável que surja em nós aquela sensação de que, puxa vida, por que não? Por que eu não consegui? Por que eu não vou conseguir fazer? Davi, o rei de Israel, passou por uma experiência dessa, talvez das mais difíceis. Ele havia sido reconhecido como rei por uma das 12 tribos, a tribo de Judá, de onde ele vinha. Ele haveria de suceder Saul, que havia perdido o reino por desobediência ao Senhor. Já tinha sido ungido por Samuel, mas precisava conquistar todo o apoio das demais tribos e ser, enfim, entronizado como rei em todo Israel. Isso implicava em fazer com que todos os locais de culto que naquela ocasião estavam separados fossem todos reunidos em Jerusalém. O lugar que Deus havia permitido e designado para ser o lugar onde seria construído um único santuário para adoração a Deus. Davi desejou fazer isso. Davi planejou fazer isso. E a primeira providência dele foi não apenas comprar uma área em Jerusalém, que era dos jebuseus, um dos povos cananeus que tomavam conta da terra na época, e que era uma eira onde se batia o trigo para que a palha subisse, era um lugar alto, conhecido também como Monte Sião, e para lá levar o objeto mais sagrado, que representava a própria presença de Deus, a Arca da Aliança. Davi tentou uma primeira vez, e foi mal sucedido, porque as pessoas que tinham que carregar a arca não fizeram da maneira correta, e Deus não abençoou aquela iniciativa. Davi tenta uma segunda vez, e ele consegue, enfim, chegar com a arca a Jerusalém, um momento de grande exultação e de grande alegria. Ele ia à frente da arca, junto com os sacerdotes, cantando e dançando de tanta alegria, porque parte do plano estava dando certo. E Deus, enfim, teria um lugar em Jerusalém, onde ele deveria ser adorado. E todos os povos acorreriam para lá. Os povos, o povo de Deus, o povo da aliança e os povos que seriam conquistados e de alguma forma com eles compartilhada a aliança que Deus fizera com Israel. Ali a arca seria colocada e um templo seria construído. Ele providenciou tudo, planejou tudo. Pegou aquilo que era o tabernáculo, o templo móvel, e, segundo aquele modelo, foi criado um projeto para o templo em Jerusalém. Deus, no entanto, em dado momento, diz a Davi que ele não poderia ser o construtor do templo. Mais à frente, que um descendente dele o construiria, mas ele não. Porque nas grandes conquistas que Davi tinha sido o grande comandante de Israel, suas mãos tinham ficado sujas de sangue, um combatente de guerra, um homem que tinha levado o exército de Deus a conquistar grandes batalhas. E Deus, pelas razões que só a Deus pertence conhecer, disse que Davi não teria condições de fazer isso. E deu esse desígnio a um descendente dele, que viria a ser Salomão. E aí o templo veio a ser conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão, que foi realmente construído depois. Davi preparou todo o material, tanto que até sobrou, e ele precisou pedir que as pessoas deixassem de trazer o material para o templo. Mas desde aquela primeira ocasião em que Davi tentou trazer a arca e não conseguiu, e na segunda ocasião em que Davi tentou e conseguiu, ficou claro que havia, além da questão do sangue da mão de Davi, talvez algum problema relacionado ao desejo dele de fazer as coisas para Deus. Quando a arca, enfim, chegou, naquele primeiro episódio que eu mencionei nessa introdução,
Davi fez uma festa e compôs um salmo. Não se sabe ao certo se esse salmo foi composto literalmente por ele ou pelos cantores de Israel, Asaf e os outros músicos. Mas é um dos salmos mais bonitos, e esse salmo está transcrito, um dos poucos salmos em que está transcrito fora do livro de Salmos, embora também esteja no livro de Salmos. É o Salmo 96, que eu convido você a abrir e juntos caminharmos com ele, para estudarmos juntos e refletirmos juntos nesta noite sobre faça com prazer o que Deus lhe exige por dever. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Faça com prazer aquilo que Deus lhe exige por dever. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos pedir que Deus fale conosco nesse texto e por meio dele a cada um de nós conforme a nossa necessidade. Oremos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque cremos, ó Pai, que quando abrimos a Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito, o Senhor também ilumina a nossa mente por este mesmo Espírito, Deus contigo e com o Filho, para compreensão nossa, para que de fato possamos entender o que ela não apenas está registrado, mas aquilo que está disponível para nós e que é a Tua mensagem para cada um de nós nessa noite de modo muito específico. Portanto, ó Deus, nós nos humilhamos agora diante de Ti, porque quem sou eu, ó Pai, para abrir a Tua palavra e expor a Tua palavra diante do Teu povo? Assim como ele, sou pecador e preciso da Tua graça, e te peço que assim Tu derrames sobre o meu coração, sobre os meus lábios e sobre os ouvidos e corações de todos que estão aqui ou em qualquer lugar do mundo, recebendo essa mensagem. Que, ó Deus, em Cristo nós sejamos edificados e abençoados para fazer por prazer aquilo que Tu exiges como dever. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse tema inusitado, faça por prazer aquilo que Deus exige a você por dever, deve-se a uma pergunta que minha esposa fez recentemente, quando numa oração, como é costume às vezes eu falar assim, eu digo assim que, Senhor, aceite o culto que te somos devedores. E aí ela disse assim, me soa estranho imaginar que Deus é um Deus cobrador, que me faz um devedor dele, e que eventualmente o culto eu preciso pagar como um dever. De fato, pode parecer, porque o Deus que tem sido pregado nos últimos tempos é um Deus que chega a pedir favor a você. Parece ser um Deus que você tem um grande privilégio em tê-lo, e de fato é, mas parece que também é um Deus que tem um grande privilégio em ter você. Ou, em outras palavras, parece que é um favor estar aqui, que é uma opção sua estar aqui, que é uma opção de cada um de nós orar, falar com Deus, prestar-lhe culto e reconhecê-lo como Criador, Senhor e Deus.
Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que, seja pela ordem da criação ou pela ordem da redenção, nós somos devedores a Deus de um culto e de uma adoração. Como criaturas, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e para isso nós fomos criados. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E, portanto, não apenas as criaturas, mas principalmente a coroa da criação, o ser humano, foi criado à imagem de Deus, aquilo que normalmente as pessoas chamam de espiritualidade, com uma razão e um propósito, é que tudo que nós falássemos, pensássemos ou fizéssemos, glorificasse a Deus. O culto, portanto, na ordem da criação, é a vida inteira. E nós somos, por sermos criaturas devedores de Deus. É claro que de lá para cá alguma coisa aconteceu, o nome disso foi queda. E parte do problema da queda é que esse ser humano, na pessoa de Adão e de Eva, resolveu não dar a Deus a glória devida ao seu santo nome, e desejou ser igual a Deus. Perceba, portanto, que o problema da queda é um problema de a quem eu reconheço como de direito de eu adorá-lo, eu ou Deus. Dessa forma, então, pela ordem da criação, nós somos sim devedores de Deus, de um culto que Ele, como criaturas, nos deu a oportunidade de oferecer. Mas, por outro lado, também pela ordem da redenção, porque fomos comprados e passamos pelo sangue de Cristo a fazer parte dele e do seu corpo, como não apenas criaturas, mas filhos e filhas, somos assim também devedores a este culto. É claro que qualquer devedor de algo tem um certo constrangimento, porque é levado a fazer isso, talvez a princípio ou superficialmente, por um dever. Você encontra, por exemplo, nesse salmo a expressão tributai, de onde vem a ideia de tributo, imposto, que é exatamente a obrigação que nós temos quando fazemos parte, por exemplo, de um país. Não gostamos, não tem nenhuma pessoa que goste de pagar imposto ou pagar um tributo, mas faz parte do ordenamento para o bem comum. A ideia que está posta aqui de tributai, por exemplo, nesse salmo, impõe àqueles que leem o salmo a ideia que realmente é a verdadeira, de que somos de fato devedores. O problema não é reconhecermos isso apenas, é com que motivação nós oferecemos este culto. E aí veio então a ideia do tema: faça por prazer aquilo que Deus lhe exige como dever. Porque mais do que o fazer, Deus está interessado na motivação que você faz aquilo que, em tese, você deveria fazer por dever. Se você jogar os seus olhos de volta para esse salmo, que é do mesmo autor do Salmo 95, 96, 97, 98 e 99, chamados Salmos Reais, que fazem parte de uma coleção, de uma microcoleção que está inserida nos 5 livros da Bíblia, que compõe os 5 livros de Salmos, que compõem o que nós chamamos hoje de livro de Salmos. Se você prestar atenção, de vez em quando você vai lendo os Salmos e vai tendo um título lá, livro 1, livro 2, livro 3 e assim por diante. São 5 livros que compuseram o saltério, que era nada mais nada menos do que o inário que o povo cantava no templo de Jerusalém. Então você vai perceber que esse Salmo 96 começa com uma série de ordens muito claras. Observe que praticamente todos os verbos desse salmo estão no imperativo, é uma ordem, é um comando: cantai, anunciai, dai glória, tributai, dizei, e assim por diante. Todas essas expressões, portanto, implicam em um senso de quem está lendo, de que tem um dever diante daquele que diz essas coisas, que ordena essas coisas. A questão, no entanto, é que, ao fazer isso, o salmista nos dá ideias sobre qual motivação deveria existir no meu coração e no seu coração para cumprir com prazer aquilo que Deus exige por dever. E, sendo muito sincero, ao final desta mensagem, o meu objetivo é que você possa expandir essa ideia, generalizar essa ideia para praticamente todas as coisas que você faz na vida, em relação a Deus e em relação ao próximo, que você faça por prazer aquilo que você tem como dever. Primeiramente, eu gostaria de convidar você a olhar os primeiros versos desse salmo.
porque eles estabelecem algo importante. Ele trabalha paralelismos na poesia hebraica, que eu já expliquei aqui algumas outras vezes, em que expressões se repetem, porque na poesia hebraica você não tem rima, você tem poesia feita em sentidos, em significados. Então ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. As ideias aqui são paralelas: cantar, anunciar e proclamar. São os três verbos usados. Todos eles têm relação com culto, todos eles têm relação com adoração. Adoração e culto que estão para além desses momentos de reunião. Na perspectiva bíblica, culto, adoração, louvor, não são coisas restritas a um momento no domingo à noite ou no domingo pela manhã, mas tem a ver com um estilo de vida, com uma cosmovisão, com uma visão da vida em que Deus é o centro e quer eu coma, quer eu beba ou faça qualquer outra coisa, devo fazer para a glória do seu nome. E quando eu faço para a glória do nome de Deus, eu estou cultuando. Quando trabalho, eu estou cultuando. Quando estudo, eu estou cultuando. Quando tomo conta das minhas coisas, que de fato são apenas meios pelos quais o nome de Deus deve ser glorificado na minha vida. Essa compartimentação estanque de uma vida profana e uma vida sagrada, de algo espiritual e de algo secular, não faz parte da ideia bíblica de culto e adoração. Nós cultuamos cada dia, em cada momento, e quando nos reunimos de maneira muito especial, somos intencionais para oferecer um culto comunitário, mas esse culto comunitário antecede e transborda na forma de adoração que eu e você oferecemos no dia a dia. Portanto, quando ele diz: cantai ao Senhor, proclamai a sua salvação e anunciai, todos esses verbos estão relacionados a expressões de culto. Sejam expressões de culto direcionadas a Deus, cantai ao Senhor, sejam expressões de culto direcionadas aos outros, anunciai a sua salvação. E novamente aqui você encontra essas duas direções: vertical em relação a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, e horizontal em relação ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. E isso também se expressa no culto, quando eu amo e sirvo ao meu próximo, quando eu amo e sirvo ao meu Deus. Perceba que, ao mesmo tempo que ele coloca esses verbos todos alinhados como expressões de culto, ele também expressa como, ou particularmente qual é o objeto, a mensagem, o conteúdo de como deve ser esse meu culto, oferecido a Deus, e esse serviço oferecido ao próximo. Ele chama de cântico novo, ele diz que é bendizer ao nome dele, ele diz que é proclamar a salvação, ele diz que é anunciar a glória e também as maravilhas de Deus. Não tem a ver, portanto, com o que eu faço para Deus, mas com o reconhecimento do que Deus já fez por mim. É possível que o salmista, quando fala de maravilhas, de glória, de bendizer o nome, de cantar um cântico novo, estava se impregnado daquela cena majestosa do povo de Deus com uma arca da aliança diante dele, entrando pelas portas de Jerusalém e subindo para o Monte Sião para ali edificar um templo para a glória de Deus. Há episódios na história de Israel que são marcantes a ponto de serem rememorados séculos depois. A travessia do Mar Vermelho é um deles. A maneira como o povo cruzou o Rio Jordão de pé enxuto é outra maneira. As maravilhas que Deus fez antes da travessia do Mar Vermelho, quando humilhou o Egito e seus deuses com aquelas 10 pragas, para que o povo pudesse sair e adorar o Senhor na terra prometida. As grandes vitórias de Deus são rememoradas, e uma delas é o dia em que a arca chegou a Jerusalém, porque representava não o sonho de um homem chamado Davi, mas o cumprimento de um propósito de Deus de fazer daquele templo um lugar em que as nações pudessem se congregar, a glória de Deus pudesse descer e o povo de Deus e o povo da aliança pudesse manifestar a glória de Deus. Portanto, não era o sonho de uma pessoa, era o cumprimento do que Deus tinha, e por isso é chamado de maravilhas, de glória,
que motivava um cântico novo e que deveria redundar em bênçãos ou bendições ao nome do Senhor. Então, esses 3 primeiros versículos revelam para mim e para você um dever que nós temos diante daquele Deus que Ele é, diante do Deus que nós cremos e servimos, que é o dever de oferecer culto, de dar a glória devida ao seu santo nome, de anunciar o seu poder e o seu nome para todas as nações. Deixe-me ser mais claro ainda: o privilegiado é você, o convocado é você. Você que tem o privilégio, mesmo tendo sido convocado por Deus, de estar numa noite como essa, ou em qualquer outro lugar onde 2 ou 3 são reunidos em nome do Senhor, para oferecer culto ao Criador. Você não é apenas um privilegiado, porque muitos têm essa mesma consciência que você tem e não podem. Em muitos países onde reuniões públicas não são sequer permitidas. Também por isso, mas não apenas por isso. Antes disso, você é privilegiado porque você conheceu algo que não descobriria sozinho. Que Deus lhe ama. Que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você era um cego, ignorante. O lugar do seu destino e do meu também era o inferno. Nós nascemos em pecado e os nossos pecados cegavam os nossos olhos. Conduziam a nossa maneira de ser e de agir, de crer, numa direção distante de Deus. Deus abriu os nossos olhos por absoluta graça e misericórdia, e nós vimos aquilo que sem Ele nós não viríamos jamais. Existem milhares e milhões de pessoas na condição hoje que nós estávamos ontem. Você, portanto, é um privilegiado. Por que você e não outro? Por que você e não outro? O que você fez para merecer? Foi você que buscou? Não, você fugiu. Várias vezes você fugiu. Deus teve que, como diz a sua palavra, buscar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, insistindo com você, porque você fugia dele. A Bíblia diz que as obras dos homens são más, e eles preferem estar nas trevas do que vir para a luz, porque a luz revela a sua maldade. Grande parte do problema do pecador que ouve o Evangelho e não quer, não é porque ele não pode querer, porque Deus está convencendo-o pelo Espírito do pecado, do juízo e da justiça. Mas é que quando ele começa a perceber que algo precisa ser transformado e implica em arrependimento dos seus pecados, ele foge dessa realidade. E nós fugíamos, e agora nós somos privilegiados porque Deus não desistiu de nós, porque Deus, na sua graça e misericórdia, havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Não me pergunte por quê, mas eu lhe digo, para o quê? Para que você vivesse para o louvor da sua glória, da glória dele. Porque nós somos devedores a dar a Deus a glória devida ao seu santo nome. E o Salmo expressa isso. O segundo aspecto que eu gostaria que você, olhando para o texto, novamente refletisse é que, a partir do verso 4, Deus, sem precisar dar, dá 2 razões para que você o adore, para que você ofereça por prazer aquilo que você tem dever de oferecer. A primeira delas é que Deus é distinto de qualquer outra expressão criada pelo homem e a quem ele chama de deuses. Olha só o que ele diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Perceba que o argumento que o salmista faz é que Deus é distinto. Ele é distinto porque Ele fez o homem, dos demais deuses que os homens fizeram e a eles chamaram de deuses. De fato, o homem é um ser que não tem como viver sem nenhum tipo de relação com Deus. A ideia de ateísmo é uma ideia absolutamente impossível. Ela pode ser sofisticada a ponto de enganar o coração do pecador, que, segundo Paulo, se obscurece no seu entendimento, inculcando-se por sábio, mas na verdade sendo louco, porque o Salmo 14 diz o nécio, louco no seu coração, não há Deus. Porque há alguém este homem adora, nem que seja a si mesmo.
E é justamente esse contraste que o salmista faz. Ele diz, olha, você vai ter que prestar culto a alguém, porque você foi criado para prestar culto. Você foi criado para adorar. A questão é a quem e como. A quem, deixe-me dizer, ele diz na sua palavra, porque grande é o Senhor e muito digno. A ideia de dignidade aqui é o argumento que o salmista usa para que você ofereça o culto a Deus que é digno de receber, que é merecedor de receber. Qual é o problema de nós pagarmos, muitas vezes, um imposto alto, um tributo alto? É quando nós começamos a questionar se aquela pessoa, aquele órgão, aquele governo, aquele Estado, a quem nós pagamos o imposto, é digno de receber, não é verdade? Você não gostaria de pagar imposto desde que você tivesse escola, saúde, transporte? É muito mais fácil rachar a conta com todo mundo e todo mundo ter um bom serviço do que você tentar fazer sozinho. Mas qual é o problema, particularmente no nosso país? É que nós pagamos muito e recebemos muito pouco de volta. E aí questionamos, não é digno esse governo, seja esse ou qualquer outro, com uma carga tributária dessa, que nós paguemos tanto para receber tão pouco. Mas aqui o salmista diz, ele é digno, vale a pena lhe oferecer o louvor. Ele é digno, ele é digno. O que você recebe de volta de benefício de alguém que não tem obrigação de lhe dar nada, pelo contrário, você que tem a obrigação de dar a ele tudo, é muito maior do que você pode imaginar. O apóstolo Paulo argumentou dessa forma em Atos capítulo 17. Vocês já me ouviram pregar algumas semanas atrás sobre esse texto. E você lembra que ali nós estávamos diante de gentios que não conheciam a lei de Deus, então Paulo começa a partir da situação em que eles viviam. E a situação que eles viviam era de absoluta ignorância, apesar de serem filósofos que especulavam sobre as grandes questões da vida. Mas eles estavam tão confusos que eles tinham deuses para todos os tipos de gostos e preferências, e para não ficar naquela consciência de que faltou um Deus, eles erigiram uma coluna, e sobre a coluna não colocaram imagem alguma, mas colocaram o título, Agnosko Theo, ao Deus desconhecido. Paulo passa por aquela praça de Areópago, onde as pessoas discutiam as grandes questões em Atenas, e diz assim, esse Deus desconhecido, que vocês edificaram uma coluna sem saber quem é justamente quem eu vim apresentar. E o que é que Paulo apresenta? Ele apresenta que os benefícios desse Deus, que é criador de todas as coisas, podem ser experimentados e sentidos por aqueles que não o conheciam, mas que, em conhecendo, iriam ter com ele um novo relacionamento. E aí ele argumenta o seguinte, que nele vivemos, por ele respiramos, e tudo que nós somos e temos e fazemos, temos e somos, na dependência completa, muitas vezes não reconhecida, mas dependência completa de quem ele é e do que ele faz na nossa vida. Esse é o argumento do Salmo. Ele é digno, porque ele beneficia, quer você reconheça ou não, para além daquilo que você poderia imaginar quando paga apenas um tributo, porque ele é digno e ele retribui a você. Você não deveria fazer pela retribuição, mas você recebe a retribuição como benefício acessório àquele culto principal que você oferece a Deus. É esse o argumento do Salmo. Ele diz assim, porque Deus é grande, Ele é muito digno de ser louvado. E veja, Ele é mais temível, ou deve ser mais temido do que todos os deuses. E por quê? Porque, diferentemente dele, todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Paulo apela, então, para a ordem da criação. Veja, ele não está falando aqui, queridos, ainda sobre aliança. Ele não está falando ainda sobre um povo que ele escolhe para si e com quem ele faz aliança para ser luz para todos os povos. Ele está falando ainda para qualquer pessoa. Razão porque você vai perceber depois que ele fala, olha, que as nações adorem, que as famílias dos povos tributem a Deus e assim por diante. É uma falácia achar que só quem deve culto a Deus é quem o reconhece como Senhor Deus da sua vida. A obrigação, o dever de reconhecer o Criador é de toda criatura. No início da profecia de Isaías,
quando o povo da aliança começa a desdizer, desfazer, desmerecer aquilo que Deus havia feito, ele disse assim, olha, Isaías, irritadíssimo, diz assim, olha, até o boi conhece o seu dono, e vocês não conseguem reconhecer quem é o Deus que os livrou e a quem vocês prestam e devem prestar culto. Isaías chega a apelar para uma coisa básica da natureza. O boi sabe quem é a sua mãe, quem é o seu pai. O animal irracional reconhece de onde ele veio. Como é possível que seres racionais não reconheçam o Criador e a ele deem a glória devida ao seu santo nome? Esse é o argumento que ele usa aqui, que não tem a ver com religião ainda, perceba? Tem a ver com culto, tem a ver com adoração, mas não tem a ver com uma forma estabelecida de religião que vem por conta da aliança. Ele ainda está apelando para a criação. Isso teria repercussões as mais diversas, que infelizmente eu não tenho tempo para ministrar agora. Tem a ver, inclusive, com as exigências que Deus faz de ordem natural para que uma sociedade, quer creia nele, quer não creia, se submeta a eles. Mas o meu ponto aqui é que, além de ele estabelecer um dever de culto e de adoração, ele dá a razão. Veja, ele diz por quê e por quê, versos 4 e verso 5. Ele faz então um pequeno intervalo no verso 6, em que ele faz uma espécie de doxologia. Doxologia é um momento de exultação, quando você dá um glória, um aleluia, quando você diz louvado seja o nome do Senhor. Os salmos tinham esses momentos intervalares de doxologia, e o verso 6 é um momento intervalar, porque ele diz assim, portanto, diante disso, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Lembra que o ambiente que provocou esse salmo é de uma arca, o objeto mais sagrado do culto na época do tabernáculo, que estava sendo trazido para Jerusalém. A ideia de santuário, lugar em que você se destina para encontrar a Deus e para oferecer a Deus naquele lugar, é o que está em mente aqui. Daí essa doxologia, fazer uma referência, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Depois dessa doxologia, então, a partir do verso 7, ele novamente faz 3 versículos, e se você tivesse a oportunidade, eu tivesse a oportunidade de projetar, mesmo que você não entendesse os garranchinhos que parecem ser os garranchinhos do alfabeto hebraico, você ia ver que nós estamos falando de estrofes. Então, nós temos aqui uma primeira estrofe com 3 que compreende esses 3 primeiros versículos, uma segunda estrofe que compreende os 2 próximos, que é o 4 e o 5, e o verso 6 como se fosse um estribilho. E aí, no verso 7 em diante, você começa uma nova estrofe. É possível que esse salmo era um salmo para ser cantado no santuário. E como era um salmo ser cantado no santuário, então eles faziam algum tipo de responsiva, ou seja, aquela maneira de cantar em que eu canto algo e você responde algo de lá. Algumas vezes nós fazemos a leitura alternada, alguns chamam incorretamente de leitura responsiva. A leitura alternada seria assim, eu digo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E aí vocês dizem, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Essa leitura responsiva, esse salmo responsivo é o que provavelmente é a estrutura desse salmo. E então aqui, quando chega no versículo 7, veja, existem algumas ideias que novamente repetem as dos primeiros versículos, 1, 2 e 3, porque ele fala de tributai no verso 7, tributai no verso 8 e adorai. Perceba, no verso 1, 2 e 3, ele tinha feito cantai, cantai e anunciai. Aqui ele faz tributai, tributai e adorai. Em outras palavras, é um cântico, uma poesia cantada que está sendo dita, provavelmente foi construída, foi escrita para servir de culto, quando o templo fosse formado, já que a arca estava sendo levada para o Monte Sião. E, novamente, a ideia que volta aqui é de louvor e adoração, mas com uma característica diferente, uma característica de serviço.
Por favor, entenda, me ajude a fazer você entender. Olha só, naquela época, quando uma nação dominava outra, ela não necessariamente destruía aquela nação. Ela tornava aquele povo um povo vassalo. O que era um povo vassalo? Eles continuavam existindo como nações, às vezes até o próprio rei deles continuava lá, mas eles prestavam tributo. Eles, por exemplo, não podiam fazer aliança com nenhum outro povo, e eles, de tudo que produziam, eles precisavam tributar à nação que havia conquistado. A ideia aqui é que não apenas por ordem da criação, preste bem atenção nisso, mas nós que fazíamos parte do império das trevas, que foi conquistado pelo reino do Filho do seu amor, expressões que estão lá no Novo Testamento, mas a ideia presente já no Velho Testamento, somos vassalos deste Deus, somos servos desse Deus. E como vassalos desse Deus e servos desse Deus, o que é que Ele espera de nós? Tributo. Tributo. Deus diz, você pode viver a sua vida desde que você tribute a mim. E tribute a mim o quê? Você tribute a mim, ó famílias dos povos, glória e força. Tribute a mim a glória devida ao meu nome. Traga oferendas e entre nos meus átrios, adore a mim na beleza da minha santidade e trema diante de mim todos os povos. E você que pensava, que estava fazendo um favor quando aceitou Jesus, você foi conquistado, querido. Você foi dominado por um convencimento sobrenatural, um poder eterno, que fez com que sua mente e o seu coração ficassem apegados a este Deus. E mesmo não sendo, por natureza, servo de Deus e filho de Deus, você se tornou vassalo e servo de Deus. A questão é, você vai fazer isso como um dever ou vai fazer isso como um prazer? Tem gente que tem uma relação com Deus baseada no temor, na culpa, no dever. Não que não tenhamos culpa diante de Deus, somos pecadores, claro que sim. Não que não tenhamos dever diante de Deus, temos, como acabei de demonstrar, nem que seja pela ordem da criação. Mas o que Deus não quer é que o dever se torne pesar, se torne agonia, se resuma a ser dever. O que Deus quer é que aquilo que você lhe deve como dever, você faça como prazer. E aqui você poderia abrir tudo. Abrir tudo. Abrir a maneira como você o adora, quando você canta a Ele. Algumas vezes, queridos irmãos, eu sei que nem todo mundo é afinado, eu não estou entre eles. Algumas vezes eu fico ali atrás, algumas vezes, como hoje pela manhã eu estava ali. Nós temos uma participação, por exemplo, no culto muito pequena de pessoas que cantam. Eu sei que tem músicas que os jovens, especialmente quando mudam o ritmo, alguém que tem uma capacidade vocal muito bonita e que faz aqueles andamentos e aqueles arranjos que a gente fica assim olhando, mas não consegue cantar, eventualmente dificulta. Eu tenho muitas vezes falado para eles, música na igreja é música para o povo cantar, não para você se apresentar. E eles têm tentado fazer isso, porque obviamente que eles são mais dotados de recursos vocais do que nós. Mas independentemente disso, você está aqui para abrir sua boca. Cante baixo para não atrapalhar o outro, se você for desafinado, mas cante. Sabe por quê? Porque existe um poder, não no cântico, mas nas palavras que você está cantando. Nós escolhemos os cânticos para que as palavras expressem virtudes de Deus, atributos de Deus, a vontade de Deus, e quando você canta, você está sendo ensinado pela sua própria boca. Isso vai amolecendo o seu coração de pecador, porque não me engane, claro que você chega aqui como uma ovelha cheia de carrapicho, do dia que você passou lá fora. São problemas que você enfrentou em casa, briga com a mulher, briga com os meninos. Tem gente que vem para a igreja e até a porta ali está se matando no carro, com confusões que acontecem no trânsito, com brigas que acontecem de última hora. Eu não sei se Satanás tem alguns demônios específicos para crentes quando estão saindo de casa para a igreja, mas parece que sim.
Porque tudo de ruim acontece para a gente chegar com o coração pesado, com raiva de tudo e de todos. A ovelhinha chega cheia de carrapicho. E o Supremo Pastor precisa dar uma limpada primeiro naquelas lãs que estão cheias de sujeiras e carrapichos do dia a dia. Sabe, queridos, eu tenho absoluta certeza que na medida em que você entra e se compenetra no culto e começa a cultuar, e não apenas esperar a hora da palestra, como se você estivesse num evento de coaching, mas você já está na presença de Deus, ora de fato, canta de fato, adora de fato, Deus está tirando os carrapichos da sua lã, querida ovelha. Abra a sua boca, adore o Senhor, Ele é digno de receber essa adoração. E você é um privilegiado por estar aqui. Tribute a Deus por prazer aquilo que você deveria fazer por dever. Quando você pega um desses envelopes e oferece a Deus, não apenas você está cumprindo aquilo que o Senhor diz, quando diz, trazei oferendas a mim, e essas oferendas é a tradução da palavra ofertas de um modo geral, mas você está fazendo isso como um reconhecimento. A pior coisa, a pior pergunta que eu tenho que responder na igreja é quando alguém diz, pastor, eu tenho mesmo que dar o dízimo, a vontade que eu diga assim, ô pecador, você tenha de dar os 100%, porque nada você teria se do Senhor não lhe fosse dado. E você acha que é um objetivo máximo você chegar a 10%, isso é mentalidade de quem paga imposto de renda no Brasil, que você fica procurando alguma maneira de você conseguir um desconto, pegando um recibo de um médico ou de um profissional para colocar na declaração. Pelo amor de Deus, a visão é outra. A motivação precisa ser outra. Faça por prazer aquilo que Deus lhe exige como dever. 10% nunca foi alvo, nem no Velho, nem no Novo Testamento. 10% é a base a partir da qual o seu coração expressa a generosidade do reconhecimento de que Deus é Deus na sua vida. O tempo, o talento, o tesouro, a vida, a saúde, todas as coisas que você tem, você não teria. Basta que Deus faça assim para você perder tudo. É Ele que sustenta a sua vida com a mão dEle. Até a sua vida é um fio de prata que pode ser rompido a qualquer momento. Perceba isso. E aí você fará por prazer aquilo que você tem como dever. E quero lhe dizer de maneira muito clara, quer você dê mais, quer você dê menos, o meu salário e o salário dos pastores dessa igreja não aumentam R$1 sequer. Nós não somos pagos por comissão. E nem aceitaríamos ser pagos por comissão. Portanto, não há uma outra motivação a não ser fazer você fazer por prazer aquilo que você deveria fazer por dever. Perceba então que tudo isso está implícito, e muito mais se eu tivesse tempo de desenvolver, nessa ideia de tributai ao Senhor, glória devida, tributai ao Senhor glória e força, adorai o Senhor na beleza da sua santidade e tremei diante dele todas as terras. Ele fecha então essa segunda estrofe, digamos assim, e aí ele começa a partir do verso 10 e até o final, no verso 13, a nos fazer olhar agora para fora. Você sabe qual é o problema do povo da aliança? Quando Deus chamou Abraão assim, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, você não sabe ainda, mas começa a caminhar que eu vou te dizer onde é que é. Tu serás uma bênção de tal maneira que aqueles que te abençoarem serão abençoados e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que Deus estava querendo dizer? Olha, eu vou escolher você, escolhi você, a partir de você eu vou abençoar todas as nações. O que eu der a você é para você compartilhar com todos, inclusive a salvação, inclusive a aliança. Você e seus descendentes serão luz para os gentios. O que Abraão e seus descendentes fizeram? Eles entenderam que sim, tudo que eles tinham, tudo que eles eram, era fruto da aliança, eles receberam isso com gratidão, mas eles se ensimesmaram-se. Eles acharam que eles eram um fim em si mesmos, e não um instrumento para outros. A coisa foi piorando à medida que o tempo passou, a ponto de você encontrar o povo que não dava testemunho para as nações, cativo. A ponto de você ter um livro inteiro, o livro de Jonas, que é um fato real, mas na verdade se constitui em uma grande lição, porque Jonas era povo de Deus,
a quem ele enviou para em Nínive, capital da Assíria, prestar testemunho, aquilo que originalmente Deus havia dado para Abraão. Mas por conta de questões geopolíticas, de brigas deles com os assírios, que eram terríveis inimigos deles, ele não entendeu que Deus também queria salvar os assírios de Nínive. Veja, aquilo é o cume de um distanciamento do povo da aliança do propósito original de Deus, que era ser abençoado para poder abençoar. Eu diria que esse é o mesmo risco que nós temos, irmãos. Quando nós chegamos num domingo como esse, o dia em que nós somos convocados a prestar a Deus o nosso culto comunitário, que nós separamos de todos os outros dias, em que nós temos que fazer as nossas coisas e que o dia deve ser, nesse caso específico, separado para as coisas de Deus, para a comunhão com a família, para a comunhão com os amigos e, mais acima de tudo, para o culto a Deus. Para quê, queridos? Para que amanhã, assim como os judeus foram chamados, nós compartilhemos da bênção da salvação. E ao fazer isso, devemos fazer por prazer aquilo que deveria ser o nosso dever. E veja como é que ele coloca dessa forma. Verso 10. A partir do verso 10, ele muda o foco. Antes é adorai ao Senhor, tributai ao Senhor, dai glória ao Senhor, vertical. A partir do verso 10, ele espalha e faz o povo ver as nações vizinhas. Ele diz assim: dizei entre as nações, reina o Senhor. Qual era o foco? Digam às nações. O nome disso é testemunho. Porque eles iriam dizer quem Deus é e o que Deus faz. Veja, ele diz assim, reina o Senhor. Aí ele começa a dizer o que Deus faz. Ele firmou o mundo para que não se abale, ele julga os povos com equidade, por isso os céus se alegram, a terra exulta, o mar ruge e a sua plenitude, o campo, a criação, tudo que há nele regozija diante de Deus na presença do Senhor. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Tudo isso para dizer, por isso, você tem que dizer às nações, o Senhor reina, submeta-se a Ele. É mais ou menos como se um povo que tinha sido dominado por Israel dissesse a outro povo, olha, a gente foi dominado e é muito bom. Por mais impensável que você possa imaginar, é a ideia de que antes era muito ruim, hoje é muito bom. E eu quero dizer a você, nação vizinha, que se você for dominada por este povo fará muito bem a você, porque permitirá que você tenha vida própria, desde que você tribute a Ele a glória devida da vitória. Eu sei que em tempos etnocêntricos, em que nós queremos ser o centro e as nações vizinhas é que devem nos prestar contas, isso não é problema só de americano, da nação americana, porque basta você ver como é que brasileiro trata boliviano, paraguaio e peruano no centro de São Paulo, porque julga que esses povos ao nosso redor são inferiores a nós. Portanto, etnocentrismo, superioridade racial, superioridade étnica, é um problema que está enraizado no coração humano, faz parte da herança terrível do pecado. Eu sei que parece estranho que eu possa dizer para você que uma nação dominada por Israel diga a outra nação, olha, reina o Senhor, o Deus de Israel reina, e é muito bom, porque apesar de nos tornarmos vassalos deles e termos que pagar tributo, Ele nos faz muito bem, mas é exatamente essa ideia. É exatamente a ideia de eu, como servo de Deus, poder testemunhar para alguém que diz assim, mas rapaz, esse Deus te proíbe de muita coisa, não é? Você não pode ter mais de uma mulher, que coisa chata. Você não pode ser ambicioso e cobiçar as outras coisas num mundo tão competitivo, onde todo mundo tem que cobiçar os dos outros, porque não vai ter para todo mundo, então eu tenho que garantir logo o meu. Esse Deus é muito chato, Ele não permite que você tenha prazer nas coisas do mundo, o mundo tão bom, aproveita a vida. E você então diz assim para Ele, é verdade, parece ser algo muito ruim, mas é algo muito bom. Porque na medida em que eu nego a mim mesmo, tomo cada dia a minha cruz e o sigo, aquilo que Ele me oferece em troca daquilo que eu abro mão é muito melhor do que aquilo que eu abri mão. Sabe, eu tomava toda a cachaça do mundo, pegava todas as mulheres do mundo, fumava todos os cigarros do mundo, mas não tinha paz e alegria. Hoje eu não preciso de nada disso para ter a paz e a alegria que o Senhor pode me dar. Esse tipo de testemunho é o que faz alguém dizer assim às nações,
Dizei às nações, vale a pena reconhecer que Deus reina. Vale a pena reconhecer que Deus fez algo na minha vida. Reconheça você também. Nós estamos falando, portanto, de testemunho. E, novamente, o princípio se estabelece. Se eu disser para você, vamos agora fazer um comando, fazer um curso e fazer um comando para que você, a partir de amanhã, saia pelas ruas de João Pessoa e cumpra o seu dever de ganhar o mundo para Cristo. Talvez você faça isso por obrigação eclesiástica, dever, culpa, motivações que Deus não abençoa. É melhor eu dizer assim para você: viva, e por intermédio da sua vida, aproveite as oportunidades para testemunhar, quem quer que seja, que o Senhor reina na sua vida, e é um reino glorioso, gracioso, satisfatório e maravilhoso. Vale a pena ser servo deste Deus que reina. Faça por prazer aquilo que Deus lhe exige por dever. Eu falei no início da minha mensagem que é muito frustrante quando a gente deseja fazer alguma coisa e não consegue. Mas deixa eu lhe dizer, mais frustrante é quando a gente consegue e percebe que a gente conseguiu com a motivação e com o propósito errado. Eu já falei uma vez, citando como ilustração, num sermão anterior, a expressão vitória de Pirro, que diz respeito a um fato da antiguidade, nas guerras púnicas, nas guerras gregas, em que um determinado rei, Pirro, conquistou grande parte do território de uma outra nação, mas a um custo caríssimo. Ele perdeu os seus principais soldados, comandantes. A vitória foi tão terrível que alguém disse para ele: rei, valeu a pena essa vitória? E aí se cunhou a expressão, vitória de Pirro, aquilo que você ganha, mas a um custo tão alto que lhe tira a satisfação. Algumas vezes a gente quer fazer determinadas coisas com a motivação errada. E deixa eu lhe dizer uma coisa: quem for beneficiado pelo que você fizer, será beneficiado. Porque Deus ama até mesmo ações feitas para beneficiar alguém, porque ama este alguém que tenha motivações erradas. Mas em algum momento Ele vai chegar para você e dizer assim: quem lhe mandou fazer isso com esse tipo de motivação? O Evangelho, inclusive, diz que um dia muitos chegarão ao Senhor e dirão assim: mas nós pregamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome. E Ele dirá: eu não vos conheço. E por que Ele dirá isso? Porque a motivação do que foi feito não era uma motivação para a glória de Deus, mas para apenas cumprir obrigações religiosas. Não faça nada por dever, se você pode fazer pelo prazer que Deus lhe dá de servi-lo. Aplique isso agora à sua vida. Aplique isso ao seu dia a dia. Por favor, não caia na armadilha de dizer assim: ok, no próximo domingo eu vou cantar melhor, no próximo domingo eu vou dar uma oferta melhor, no próximo domingo eu vou fazer algo melhor. Porque se você cair nessa armadilha, você não entendeu que o culto e a adoração que Deus quer que você faça não tem a ver com esse momento de 1h30, 2 horas que nós nos encontramos aqui. Tem a ver com o seu dia a dia. É lá que você dá a Deus a glória devida ao seu santo nome. Adore a Deus. Faça por prazer aquilo que Deus lhe exige como dever. Que Deus o abençoe. Vamos orar juntos? Quem sabe você pode colocar isso agora diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda a ter a melhor motivação para o que eu tenho que fazer para Ti. Tem algum momento com Deus agora, nesse momento, você e Deus apenas. Senhor Deus, só Tu sondas o coração de cada um de nós que está aqui.
Só Tu conheces e podes pesar a motivação de cada um de nós. Por isso não nos cabe julgar uns aos outros, mas cabe a cada um de nós, de modo individual, perguntar-se: Senhor, eu estou fazendo apenas por dever aquilo que Tu me dás a oportunidade de fazer para Ti por prazer? Ó Deus, eu Te peço, Senhor, que Tu que és o único que pode convencer o nosso coração acerca da verdade e produzir em nós mudança real e verdadeira, visite agora o coração de cada um de nós. Tu conheces homens e mulheres que estão aqui, velhos e novos, pessoas que já Te reconhecem como Deus, Senhor de suas vidas, ou pessoas que ainda estão, ó Deus, lutando dentro de si a quem vão de fato adorar e servir como Deus. Seja quem for, Pai, Tu consegues e tens poder de visitar o coração, transformar as motivações e fazer com que ofereçamos a Ti por prazer aquilo que deveríamos Te oferecer como dever. Que o nosso coração possa Te reconhecer como Rei em cada instância, em cada esfera, em cada momento da nossa vida, e pegar quer o que façamos ou venhamos a dizer ou a pensar, como se fosse uma grande cesta de ofertas, e dizer assim: eis aqui, Senhor, eu tributo a Ti a glória devida ao Teu santo nome, naquilo que eu falo, que eu faço, que eu penso, nas decisões que eu tomo, nas escolhas que eu faço. Elas são Tuas. Eu entrego minha vida, minha profissão, minha família, meu dinheiro, meu talento, meu tempo. Eu entrego a Ti o meu dia, a minha semana. Eu sou Teu servo, Tua serva. Eu sou vassalo Teu e tributo a Ti por prazer, porque eu sei que eu sou devedor a Ti, mas mais do que isso, Tu és o benfeitor da minha vida. Eu que não merecia recebi, e agora eu Te devolvo o que Tu não precisas, e que generosamente devolves a mim, na forma de bênçãos sobre bênçãos, de livramentos e de curas, de provisão e proteção, de presença na nossa vida, na minha vida. Ó Deus, que cada coração aqui possa ser encaminhado pelo Teu Espírito a esta oração, aplicada ao contexto de cada um, para a glória do Teu nome, nos transforma em quem paga tributo a Ti, por prazer e não por dever. É isso que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.